Vamos começar o nosso treinamento. Pessoal, então, o tema do meu treinamento é administrando conflitos para construir seus objetivos. Só que eu resolvi fazer um treinamento 80% teórico e 20% prático. Como assim? Eu entendo que eu posso dar a melhor ferramenta do mundo e falar, olha, assim você vai conquistar as pessoas, assim você vai prospectar bem, assim você vai conseguir fechar muitas pessoas. Eu posso entregar isso na sua mão. Só que se você não tiver equilíbrio, não tiver algumas competências, habilidades mentais, competências mentais, crenças, uma série de coisas, pode ser um fracasso e você se sentir pior. Ou te passar, olha, essa é a receita do sucesso. Ou o maior líder da empresa, ou outros líderes falar, é assim que faz, e não ter sucesso. Por que isso? E por que eu quero dar a parte teórica para vocês entenderem? Eu quero, de alguma forma, hoje, fazer com que vocês entendam melhor o funcionamento mental. E saber como trilhar isso. Saber como vocês, a hora que vir conflitos, a hora que vir algumas coisas, e vocês conseguirem achar o entendimento dentro de vocês, que com isso vai ficar muito mais prático a coisa, vai ficar muito mais eficiente. E o grande problema, o dilema, é que por mais que eu te entregue a ferramenta, você dentro de você às vezes está assim, será que vai dar certo? Por quê? Ah, não sei. Então esse é o grande dilema, o grande problema do crescimento e amadurecimento dentro de uma organização. Até porque hoje, dentro do marketing de relacionamento, depende 100% de você, de mais ninguém. Não depende do Joaquim, não depende do fulano, do ciclano, não depende de ninguém. Depende do seu marido que está do seu lado, da sua esposa que está... Não. Depende de você. Algumas pessoas podem até pensar, depende do meu patrocinador. Não, não depende do seu patrocinador. Depende de você. Então a gente tem que estar com funcionamento 100% ou tentando entender dentro da gente, da nossa mente, porque tudo que a gente pensa, a gente sente e a gente fala, muda, acontecem as coisas. Não adianta eu só pensar e não sentir ou não falar. Ou só sentir e não pensar e não falar. Então quando a gente consegue colocar em equilíbrio tudo isso, a gente consegue ter um resultado muito melhor, tá? Com isso, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é a nomenclatura de confronto e conflito. Porque a gente tem muitos conflitos ou muitos confrontos dentro da gente. Hoje a gente vai falar da gente, hoje a gente vai se cuidar para a gente depois conseguir oferecer ao mundo, ao Brasil, o Brasil é nosso, o melhor, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender é a nomenclatura, tá? O que quer dizer confronto? Um combate, uma ação de se opor violentamente, em que há briga, disputa, competição, encontro cara a cara, ação de estar diante de alguém. Então, confronto é sempre eu com alguém. Conflito é uma divergência, uma ausência de concordância. Só um minutinho sobre aqui. Ou entendimento, oposição de interesses e de opiniões. E na psicologia, conflito é uma condição mental de que apresenta hesitação ou insegurança entre opções excludentes. Estado de quem expressa sentimentos de essência oposta. E aí está a chave do negócio. Nós temos muitos conflitos internos, conflitos de sentimentos, conflitos entre eu faço ou não faço, eu devo ou não devo, eu tenho medo, eu tenho receio, eu consigo ou não consigo. Então a gente vai entender esses conflitos melhores, tá? Bom, primeiro a gente vai... Eu listei 5 itens para a gente constatar e transformar esses conflitos, tá? Para a gente, de fato, a hora que chegar um conflito, a gente ter 5 passos automáticos dentro do nosso cérebro e a gente, de fato, conseguir ter resolução disso daí, tá? Lembrando que o conflito, ele é algo positivo. Ele é algo para convencer e para mudar. Ele tem que ser positivo. O conflito vem, e eu vou explicar para vocês o porquê que ele vem, exatamente para ter alguma mudança, para ter alguma alteração, tá? Até para vocês entenderem. Freud dizia muito isso. Os conflitos são criados e resolvidos por 2 partes. O que é isso? Uma que tem um desejo de algo e uma que luta contra para não prejudicar. Como assim? Me explica. Vamos falar hoje no nosso mundo de Safe Class.
eu tenho muita vontade de apresentar o plano de negócio. Só que eu tenho vergonha de falar em público ou vergonha de falar para as pessoas. Meu desejo de apresentar e automaticamente meus dois lados, tá? Que são opostos, ele tá lutando contra isso. Ou seja, ele tá lutando para que eu não entenda. Show? Então, ele tá lutando para que, de alguma forma, eu apresentar pode me prejudicar. Só que isso será que é real ou não? Porque muitas das vezes a gente pensa que aquele conflito é muito grande, aquilo que é muito grande, e não é. É o nosso cérebro que está mandando informações que pode te prejudicar, só que não é real, tá? Por que às vezes, quando a gente está em conflito, uma sensação de urgência, de imediatismo? Porque instala uma crise dentro da gente. E a gente tem que enfrentar esse conflito. Por isso que eu preciso resolver, só que vem a procrastinação, e você fala, tá, e agora? Então hoje a gente vai se conhecer e vai constatar esses 5 itens. Vamos lá, primeiro, reconhecer e identificar o conflito. Primeira coisa, estou nessa indecisão, estou nesse conflito, mas eu preciso reconhecer de fato que é esse conflito. Então o primeiro passo, resolver um conflito é reconhecer, como eu disse para vocês. E faz parte desse conflito porque ele se estabeleceu na sua vida. Isso é normal. Conflito existem, são normais. Considere a razão, por exemplo, pela qual isso é um conflito. E por que fere e quais são as partes que reivindicam resoluções disso. Então, dê nome à parte do conflito. Por exemplo, então, eu quero apresentar o plano para as pessoas, eu quero convidar as pessoas, só que eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não consigo. Primeiro, identificar o problema. Identificamos. Colocar nome, dizer. Então, assim, é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, eu não consigo por causa disso, 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 disso. Segunda coisa, qual que é o desejo pretendido? Então, a gente identificou, reconhecemos, identificamos. O desejo pretendido. Então, a gente deve entender qual a parte do desejo e por que ele está sendo inibido. Tá, eu quero apresentar o plano de negócios, eu quero convidar mais pessoas, só que eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não consigo. Tá, e por que eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não consigo? Isso afeta alguma coisa na minha vida pessoal, na minha vida social, profissional? Isso pode trazer algum dano na minha vida? Então a gente tem que começar, de fato, a entender o desejo disso. O desejo que a gente está pretendendo com o conflito. E fazer algumas perguntas racionais. Porque às vezes a gente está no irracional, a gente está na emoção lá em cima e a gente não consegue parar para pensar no racional. Trazer para a lucidez mesmo o que de fato é o desejo pretendido. Entender de modo claro as partes do conflito. Então, o que vai ajudar a tomar a decisão? Apoiadas em prós e contras. Por exemplo, você vai pegar uma lista, isso é muito legal, e mais pra frente a gente vai ver essa lista. Você vai fazer uma lista, tá? Se eu apresentar o plano de negócio para mais pessoas, convidar mais pessoas, o que eu vou ter de bom e de ruim? Fazer a lista. Bom e ruim. Se eu não apresentar como está esse conflito, o que eu vou ter de bom e de ruim não apresentando? E aí você já reconheceu, você identificou, você deu nome. Então, vocês estão percebendo que fica muito mais fácil resolver esse conflito? E isso eu estou dando como itens, mas de repente, a hora que você pega, a hora que você vai no negócio, você não precisa colocar item a item. Vai sendo uma coisa mais natural, conforme o tempo você vai praticando exatamente isso. Não simplesmente deixar aquele conflito tome um tamanho gigante na sua vida, ou que te paralise, ou que faça você retroceder, ou que você fica sem saber o que fazer. Não. Você tem que enfrentar o seu problema. Hoje eu vi um paralelo, eu vi um story de uma pessoa que eu gosto muito, e ele perdeu um ente querido. E aquilo eu fiquei pensando, assim, com o treinamento, eu pensei, cara, enquanto a gente respira, a gente tem a oportunidade de mudar. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. E a hora que acaba nosso respirar e a gente não tá mais aqui, acabou. Aí sim acabou. Então, nunca é tarde, nunca há tempo de falar assim, será que eu resolvo esse conflito? Sempre. Eu tô com um líder na minha organização, que ele tem mais de 60 anos, e é um querido. Ele começou um tempo, só que não tinha pegado no coisa, e ele tá super empolgado, e ele brinca, Pri, todo dia eu te mando mensagem com dúvidas.
Eu acho tão lindo, eu acho tão sensacional isso. Porque eu falo, cara, ele para mim é um espelho, porque eu com 32, cara, ele tá acima de 60, ele tem sonhos, a gente tem que sonhar. Então, o conflito ele tem que ser resolvido. Enquanto estivermos respirando, os conflitos têm que serem resolvidos, tá? Bom, número 3. Entenda as partes inerentes ao conflito. Então, a gente vai considerar o que é mais importante pra gente. Então, qual o grau de prioridade? Vamos lá. Se eu convidar, se eu prospectar, se eu apresentar o plano, lógico, entendendo dos números, eu vou ter resultado. Isso vai mudar minha vida, isso vai mudar a vida da minha família, eu vou poder ajudar pessoas. Ok. E se eu não fizer nada disso? Se eu ficar com medo, se eu ficar receoso, se eu não começar a treinar, se eu não desenvolver habilidade, se eu não pedir ajuda, o que vai acontecer? Qual que é a minha prioridade? Então você vai começar entendendo as partes do conflito. Do que eu tenho que abrir mão? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para apresentar? Às vezes da vergonha, da timidez, tirar um tempo para entender melhor isso, treinar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? Uma coisa muito importante, reconhecer a importância de valores, se é ético ou moral que eu vou fazer. Aí eu vou apresentar o plano. Vai ser da minha ética? Vai ser do meu valor? Vai ser da minha moral? Não. Então por que você está transformando algo tão grande em algo que não é tão grande? Número 4. Estabeleça um acordo e um pacto entre as partes do conflito. Então você vai argumentar entre as partes do conflito. Defender a importância de apresentar ou de ficar calado. Avaliar o que você pode abrir mão, exatamente o que eu disse no anterior. Firmar um pacto em que você concorda em colaborar, em contribuir com a solução. O pacto é com você, não é com as outras pessoas. Então você primeiro precisa resolver esse conflito. Sem culpa, sem cobrança, sem o alto sarcasmo. Então, resolver isso de forma que vai colaborar a longo prazo. E como eu disse, na quinta é exatamente isso. Sua decisão é ética, atende seus princípios morais? Então chegou a hora da decisão final agora. Então a gente reconheceu, identificou o desejo pretendido, entendemos as partes, estabelecemos um acordo e agora a decisão final. O que é essa decisão final? A gente vai avaliar os acordos que foram feitos entre o conflito. Se existe alguma parte insatisfeita. Tá insatisfeito, eu vou apresentar, tá, mas eu não tô feliz. Não, calma, eu fiz um pacto. Eu fiz um pacto que eu vou me esforçar para apresentar esse plano de negócio, para fazer mudança na minha vida de fato. Qual que é a minha prioridade? A minha família. Então você viu que se a gente vai resgatando os pontos, automaticamente. E ficar decidido que é ético, é moral. E ter uma harmonia nisso. E você vai reiniciar o processo. Então não vai ter sofrimento. Não vai ser uma coisa dolorosa. A partir do momento que você resolve esse embate interno, esse conflito, as coisas começam a caminhar. As coisas começam a resolver. E aí, quando a gente começa a resolver as coisas, a gente começa a mudar algumas formas de enxergar tudo. Como assim? Eu montei esse quadro, achei super legal. Esse quadro já existe na administração, chama SWOT, em inglês, que é Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça, as siglas. Só que, vamos passar em português, fofa. Achei super fofo. E quando eu tava montando esse slide, vocês viram que tem cor roxa, essa rosa mais escura. Por que essas cores? Dá pra explicar pra vocês. A minha cor preferida é roxo. Minha cor preferida sempre foi roxo. E aí eu falei assim, eu quero fazer algo que eu ame. Eu quero fazer algo que toque no coração das pessoas. E eu falei, eu vou fazer uma coisa com muito amor, uma coisa que eu gosto muito, que é a cor roxa. E nesse quadro de fofa, o que é exatamente isso? Isso é usado nas empresas, para vocês entenderem. Quem conhece, enfim. O SWOT é usado na empresa, normalmente interno e externo. Só que a gente pode usar com a gente. A gente pode usar para entender o nosso conflito, para fazer a mudança de conflito antes dele se tornar automático. O nosso cérebro entender que é algo automático, porque existe um tempo de mudança para, na verdade, as sinapses, que são as informações que passam nos neurônios, eles
captarem tudo isso. Então esse quadro é muito legal porque são fatores internos e externos. Então a gente vai usar esse quadro pra gente, tá? A gente, na Safe Class hoje, montei uma coisa muito legal para vocês. Então são fatores internos dentro da gente, são nossas forças, nossas fraquezas. E os fatores externos, as oportunidades e as ameaças da Safe Class. Joaquim, você me permite falar isso, tá? Vamos lá. O que eu montei? Eu pensei assim, eu vou falar no geral, me incluindo, lógico, dentro dessa fofa aí, dessa tabela. O que eu pensei em forças? Se você tiver caneta e lápis, vai anotando, gente. Vai anotando, depois eu vou disponibilizar esse material de uma forma bem legal, bem diferente. Mas vai anotando. É importante a gente anotar tudo que a gente escreve, a gente está pensando, a gente está sentindo, depois a gente vai falar. Isso grava. Forças. O que são as forças? São sonhos, são os nossos desejos, são a nossa família. Quem tem filhos, os nossos filhos, que é o maior tesouro que Deus pode dar para um homem e para uma mulher. É a nossa qualidade de vida. O que a gente está buscando para nossa vida? Então, qualidade de vida é a nossa força, nosso futuro, as pessoas que a gente quer ajudar a mudar de vida. Então, essas são as nossas forças, no ambiente interno, dentro da gente. Quais são as oportunidades? Vou falar primeiro só de coisa positiva, depois a gente vai para um pouco negativo. As oportunidades, ou seja, ambiente externo. Vamos falar de Safe Class. É uma empresa séria, é uma empresa sólida, é uma empresa de expansão no mercado, é uma empresa que tem integração, que a diretoria não é longe da liderança, da pessoal de rede, não, é muito junto, é muito próximo. A transparência, a gente tem hoje um escritório virtual fantástico que demonstra exatamente todos os nossos bônus, todas as nossas pontuações. Então, isso é extraordinário. São os novos serviços que a gente foi lançado há pouco tempo. Então, essas são oportunidades. Então, a gente já tem forças e oportunidades, interno e externo. Agora a gente vai para as fraquezas, vamos voltar para o interno. Falta de foco, procrastinação. Só que eu quero que vocês entendam procrastinação do modo assim. A gente procrastina todo dia, tá? É normal procrastinar, é do ser humano. Por exemplo, aí tô com vontade de fazer xixi. Ah, daqui a pouco eu vou. Procrastinou. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, daqui a pouco eu faço. Já procrastinou de novo. Então a gente procrastina todo dia e isso é normal, é inerente ao ser humano. Só que a gente tem que ver qual nível está a nossa procrastinação. Do tipo, preciso fazer o treinamento para o pessoal da rede, para o pessoal da Safe Class. Hoje é dia 4. Então vai ser dia 4. Ah, hoje é dia 20 de maio. Ah, vou deixando. Para dia 1º de junho. Isso é procrastinação. E é engraçado que quando você entende procrastinação, você fala assim, caramba, não acredito que essa desculpa é ridícula. Então, assim, procrastinação a gente tem que entender muito bem, tá? Então, desculpas, culpa no outro, conflitos internos, desistência, não se conhecer e saber seus limites e crenças, não pedir ajuda, que é a autossuficiência. Então, essas são as fraquezas do ambiente interno. Agora, as ameaças do ambiente externo. Concorrência. A gente tem concorrência, a gente não tem. O consumidor indeciso, isso é uma ameaça. A prospecção sem direção. Eu vou convidar todo mundo. Olha, eu convidei 100 pessoas. Ninguém nem me respondeu. Opa, vamos entender? Então é uma ameaça. Não saber qual é o momento da pessoa. A gente tem que começar a se tornar profissionais no marketing de relacionamento. Quando você entender que a Safe Class pode, de fato, transformar sua vida trazendo segurança e... Agora esqueci o outro. Joaquim que adora falar isso, eu gravei. Segurança e tranquilidade. Lembrei, Joaquim. Segurança e tranquilidade. Quando você, de fato, entender isso, você vai saber, você vai entender e você vai começar a se profissionalizar. Lendo livros, buscando treinamento, buscando a liderança, e você vai se profissionalizar. E você vai entender qual é o momento das pessoas quando você vai falar com elas. Não é de qualquer jeito. Falta de treinamento é uma ameaça. E não ter o patrocínio responsável. Só que não adianta culpar o seu patrocinador pela sua derrota. A derrota é sua. A fraqueza é sua. A gente tem que começar a entender a não culpar o outro. A culpar a si. Culpar a si. Uma vez eu vi uma frase que eu falei, caramba. E talvez seja real mesmo. A gente tem aquilo que a gente
merece. É pesado isso, né? Você fala, cara, eu não tô conseguindo desenvolver Safe Class. Será que eu mereço? Começa a pensar dentro de você em forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Talvez se a gente coloca no papel o visual, eu sou muito visual, o visual, você começa a pensar, a sentir e a falar. Talvez aí comece a sua transformação e sua mudança. Então para pensar um pouquinho. Para sentir um pouquinho. Para falar um pouquinho. Show? Bom, vamos lá. Continuando. Ai, adoro essa foto. A psicóloga, né? Bom, aí a gente tem dois lados. Deixa eu ver como tá meu horário. Show. A gente tem dois... Aí a gente tem o cérebro, com o córtex frontal. Eu adoro ver cérebro. Eu lembro que na faculdade, a aula que eu mais gostava era de anatomia. Adorava ver o cérebro. E aí tá o córtex frontal. E a gente, anatomicamente, nós temos dois lados do cérebro mesmo. Não é só, às vezes, a gente ouve falar, dois lados, não. De fato, a gente tem dois lados. Por que um lado tá todo colorido, um lado branco e cinza? Neurocientistas, existem vários estudos neurocientistas e comprovados cientificamente, dizem que nós temos dois hemisférios, o esquerdo e o direito. E que eles trabalham de uma forma complementar, ou seja, eles se complementam, só que eles são diferentes. O hemisfério direito, olha que legal, reside a intuição. Se quiser anotar, pode ir anotando, gente. A intuição, a criatividade, as habilidades artísticas. Por isso que ele está coloridinho. Hemisfério esquerdo, ele é da parte lógica, detalhada, organizada. Tenho certeza que tem gente pensando assim, certeza que aquela pessoa é só lado esquerdo. Ah, mas tenho certeza, hein? Mas calma. O ideal é que a gente usasse os dois hemisférios, certo? Porque quando a gente usa os dois hemisférios, a gente equaliza a frequência de onda cerebral. Então a gente tem um funcionamento cerebral muito mais ativo, muito mais equilibrado, muito mais... Vou usar a palavra equilibrada. Quando a gente equaliza, a gente consegue ter exatamente isso, a frequência das ondas cerebrais muito melhores, tá? Só que indivíduos que tendem a usar o hemisfério esquerdo, eles usarem mais o hemisfério esquerdo, eles possuem tendências a ser excessivamente organizados, perfeccionistas e racionais. Ó. Por outro lado, quem usa mais o direito, eles tendem a ser mais criativos, mais emotivos, intuitivos e sonhadores. Olha que legal. A maioria da população no mundo, atualmente, 2020, tem um lado esquerdo do cérebro mais requisitado e utilizado. E isso é um problema, porque tudo que é em demasia, ou lado esquerdo ou lado direito, traz um desequilíbrio na humanidade. E a gente está vendo muito disso. Então, quando a gente observa isso muito na vida humana, muito no que está acontecendo, não só de Covid-19, não, longe disso, o que está acontecendo com racismo, enfim, com tantas coisas, com tantos preconceitos, com tantas coisas tão fora do que acho que Deus planejou. Acho não, o que Deus planejou. Então, porque as pessoas estão sendo muito requisitadas desse lado esquerdo. O lado emotivo, o lado intuitivo. As pessoas estão deixando de lado porque estão sendo requisitadas. Bom, depois que a gente viu e entendeu que o nosso cérebro ele é dual, ou seja, tem dois lados, de fato, tanto na essência, a gente vai entender também, e tanto no que dentro dele funciona, a gente vai entender que existe um eu interior, a gente chama de self, que também é dual. Ou seja, o meu eu interior, ele é dois. A gente tem o self 1, que é ligado ao hemisfério esquerdo, que é o eu julgador, o eu cognitivo racional. Cognitivo é sobre o que a gente desenvolve as habilidades e conhecimento durante a vida. O eu crítico, o eu diretivo no comando. E ele é um gerador de interferências. Ele é tão racional, tão julgador, que ele vai interferir diretamente do lado direito. Então, dentro da gente, a gente tem. Ninguém é 100% um ou 100% outro, tá, gente? Vamos ficar bem tranquilo quanto a isso. A gente pode ter, sei lá,
60% um, 40% outro, uma coisa assim, mas ninguém é 100% só um, tá? Por isso, dos conflitos, dos confrontos, vocês vão começar a ligar as coisas e vão entender melhor isso. O Self 2, ele é ligado ao inconsciente, principalmente ao hemisfério direito. Então, ele transcende o que a gente só conhece, o que a gente vê. É algo mais inconsciente. Os nossos desejos. É mais emocional. E sempre funciona no presente. Então, é o ser humano por si mesmo. É uma mente inconsciente em sua forma natural. Ele traz consigo todo o potencial que é fornecido. Ou seja, quanto menos interferências do Self 1 esquerdo, mais o Self 2 pode se expressar. Mais ele utiliza o potencial dele. Ninguém tá falando que um é melhor que o outro, não. Mas quanto menos interferência, o eu julgador, o eu crítico dentro de mim, tá? Não tô falando pra fora, dentro da gente. No Self 2, a gente utiliza muito mais nosso potencial. Olha que fantástico isso. E aí, a gente vai fazer... Vocês vão pensar numa experiência e como ela pode te afetar. Por exemplo, se algo der errado na nossa vida, alguma coisa der errado, não dê atenção ao erro. Por exemplo, fui apresentar plano de negócio, gaguejei, fui mal, perdi o foco, não consegui. Não dá atenção a esse erro. Neutraliza o julgamento crítico interno que o Self 1 está fazendo e deixa o Self 2 te mostrar qual a solução natural para isso. O Self 2, ele vai falar assim, calma, foi uma vez só, a próxima vai ser melhor. Estude, melhore, leia. Vamos ser criativos? Vamos mudar alguma coisa? Enquanto o Self 1, ele vai ficar te criticando, vai falar, putz, errei, eu não podia errar, perdi esse prospecto, não sei o quê. Olha isso. E é exatamente isso que acontece. Então, quando a gente entende o nosso funcionamento mental interno, a gente consegue muito mais resolver nossos problemas. Fica muito mais resolutivo mesmo. E com a prática, a gente pode transformar esse jogo interno e dual de selfies, que eu falei para vocês, equalizando em uma voz construtiva e natural. Vai se tornando construtivo. E não destrutivo dentro da gente, sofredor. Não. Vai ser construtivo. Putz, eu apresentei para aquela pessoa, eu gaguejei. Ok, gaguejei, não deu certo, talvez eu estava com um problema. Vou conversar com ele de novo, com ela de novo, marcar um café, chamar um patrocinador, mandar o link da apresentação online, enfim, fazer uma coisa diferente. E quando existe exatamente esse equilíbrio dos hemisférios cerebrais, a frequência, como eu disse, ela fica equalizada e a gente atinge um estado de equilíbrio com percepção da unicidade. Então ele não se torna mais dual, ele fica único. Então a gente consegue neutralizar essa dualidade, esse negócio de um julgando o outro, um dentro da gente. Show, né? Eu acho fantástico isso. Eu falei, eu preciso passar para esse povo, para eles entenderem, para eles começarem a mudar de fato tudo isso. Bom, vamos ler aí junto comigo. O corpo humano não é uma máquina. Que não vem com manual de instruções. Além disso, nem mesmo se houvesse um manual completo, seríamos capazes de controlá-lo por inteiro. Agora, olha que legal. Uma prova disso são chamadas ilusões de ótica. O que é ilusão de ótica? Vocês já pararam para pensar? É exatamente isso. Elas acontecem quando o sistema visual engana o nosso cérebro. Ou seja, a gente vê e o nosso cérebro, ele está enganando o nosso cérebro. A gente acha que está vendo aquilo e não é aquilo. Isso acontece muito na nossa vida com os nossos conflitos. Talvez a gente esteja vendo aquilo lá e não é, e a gente está enganando o cérebro. Olha isso, que legal. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, fazendo que a gente vê algo ou enxergue algo diferente da realidade. A ilusão de ótica é exatamente isso. Os especialistas dizem que elas podem ser de caráter fisiológico, ou seja, a gente está vendo alguma coisa diferente, ou cognitivo. Os elementos para criar essa ilusão é cor, é forma e até mesmo o nosso conhecimento de mundo. Olha isso. Agora a gente vai fazer... Eu vou dar um exemplo para vocês de visão de ótica. Prestem muita atenção, tá bom? Vocês estão vendo uma roda gigante. Ela está rodando, não está? Presta bem atenção nessa roda gigante. Prestaram? Show. Olha essa bailarina. Para que lado ela está rodando, hein?
Ela tá rodando. Interessante. Qual o sentido que a roda gira? Qual o sentido que a bailarina está girando? Vamos voltar rapidinho? A bailarina já mudou 2 vezes. Olha, ó, ela muda toda hora pra mim. Acho que eu tô tão acelerada que ela tá mudando. Incrível, né? O que quer dizer isso? Se você vai ver a bailarina girando no sentido horário, você utiliza mais do lado direito do cérebro. Se você vê a bailarina girando no sentido anti-horário, você deve utilizar mais o lado esquerdo. E o mesmo acontece com a roda gigante. Claro que depois que eu conto o segredo para vocês, a bailarina e a roda gigante começa a girar para ambos os lados, tanto para o direito quanto para a esquerda, porque você vai domesticando o seu cérebro. Olha isso. Quando você não sabe dessa informação, você vê ela sempre para um lado, a roda gigante sempre para um lado e a bailarina. Quando eu te explico isso, ela começa a girar a roda gigante dos 2 lados e a bailarina dos 2 lados. Presta atenção, vou voltar, hein? Mudou ou não aí, gente? De alguém mudou a roda gigante? Escreve no chat pra mim. Escreve no chat. Quase 11 horas. Vamos lá. Firmes e fortes. Pra alguém mudou ou não? Pra alguém mudou? Vocês estão aí, gente? Mudou? Ó, teve gente que já mudou. A Bruna já mudou. Olha a bailarina. Mudou ou não? A bailarina, ela muda mais, eu acho. Legal demais, né? Bom, vamos seguir. Vamos lá. Olha isso. Agora, ilusão de ótica. Como a gente consegue enxergar isso? Olha, Paula, é incrível, né? Olha isso. É uma imagem parada. Pra mim tá movimentando bastante. Olha essa. Se você olha no canto, a bolinha mexe aqui. Se você vê aqui, a bolinha mexe aqui. É incrível, né? Como aquilo que a gente vê, nosso cérebro ele consegue mudar, né? A gente é uma máquina mesmo. Show? Bom, então, depois que eu explanei para vocês essa parte teórica, essa parte de resolver conflitos, essa parte de entender que nós temos o cérebro, nosso cérebro ele é dual, tanto olha, não consegui mais falar, agora bloqueou. Tanto fisiologicamente quanto nosso eu, nosso self interior, são 2 lados, esquerdo e direito. Agora a gente vai entrar na prática. Eu prometo que eu tô quase acabando, gente. Eu não quero me estender muito, já tô me estendendo um pouquinho. A parte prática. Tá, eu entendi como resolver conflitos, eu entendi que o meu cérebro tem 2 partes, tanto 2 partes como funciona em 2 partes, eu preciso equalizar isso, eu preciso ser menos julgador, para não ter interferências no meu self emotivo e criativo. O que eu preciso pensar, sentir, falar para ter mudança, eu preciso fazer uma planilha de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E agora, Priscila? Calma lá, pequeno gafanhoto. Agora nós vamos para a prática. Algo simples, algo objetivo, que eu quero contribuir com o seu crescimento. Como assim? A árvore, nós somos como uma árvore. E a gente precisa ter 3 pontos muito fortes. 3 pontos que, se a gente conseguir desenvolver, a gente vai ter um resultado muito grande dentro da Safe Class e na nossa vida. E quando a gente tem resultados dentro da Safe Class e na nossa vida, as pessoas começam a pensar ou a procurar a gente e falar: o que está acontecendo? Eu quero conhecer isso também, quero experimentar disso também. E aí a nossa oportunidade de transformar a vida das pessoas com segurança e tranquilidade. Esses 3 pontos é o ter, é o fazer e o ser. Ter resultados. A gente precisa ter resultados. O resultado a gente só consegue com a ação.
Sem ação, não há resultado. Só pensando, ninguém vai pensar tão forte e vai te ligar atrás de você. Você precisa fazer, ter ação para ter um resultado. Então, você tem que ter resultados. Ponto 2. Fazer, ou seja, desenvolver habilidades. Habilidades de vendas, número 1. Habilidades de comunicação, habilidades de conhecer mais as pessoas, habilidades de conhecer a sua empresa, habilidades... Cara, infinitas habilidades. Você precisa fazer. E ser mindset. O que é mindset? Às vezes as pessoas falam, o que é mindset? É a mudança de chave. É a reprogramação mental que a gente faz. Que a gente começa a mudar. Começamos a mudar comportamentos que a gente sente, os nossos pensamentos, as nossas crenças. E a gente precisa fazer isso. 3 pontos. Ter resultados. Anota aí, gente. Fazer, habilidades e ser mindset. Eu acho que o objetivo de todo mundo que está nessa sala é chegar a diamante. Eu tenho quase 100% de certeza. Se não for, depois a gente pode conversar. E aí eu vou te fazer 3 perguntas. Que eu quero que você pense dentro de você. Que você pense, que você sente e que você fale aí na sua casa ou aí onde você estiver. Para você ser diamante, você está sendo, o que você está sendo é o suficiente para ser um diamante? Vou repetir. O que você está sendo, lembra do ser? Vamos lá. Mindset. Você está sendo é o suficiente para se tornar diamante? Sim, não, talvez, mais ou menos, a caminho de. Pensa. O que você está fazendo é o suficiente para atingir a sua meta? Vamos lá, fazendo habilidades. O que você está fazendo é o suficiente? Não, talvez. Os resultados que você está tendo hoje são suficientes para atingir a sua meta? São suficientes. Show de bola. É nesse caminho. Só evolução. Não, não é suficiente. Muda. Nós estamos tendo a oportunidade de estar numa... É uma oportunidade. Eu quero ver sempre o lado positivo das coisas. A oportunidade de, nesse tempo de quarentena, dentro de casa, a aprender mais, a estudar mais, a falar mais, a procurar pessoas mais, a ter resultados diferentes. Eu garanto para você. Então, sendo, fazendo e tendo. Tá? Fica aí pensando. 2 coisas importantíssimas. Um movimento é gerado a partir de pequenas ações com grande constância. Eu só chego lá em cima se eu vou fazendo um pouquinho a cada dia. Lembra no começo do treinamento que eu falei para vocês que se eu ajudasse a vocês a 1%, eu já estaria muito feliz. Eu não preciso de 100% hoje. Hoje eu preciso de 1%. Amanhã mais 1. E assim por diante de 1 em 1. O macro só vai acontecer se priorizarmos o micro. O macro só vai acontecer se priorizarmos o micro. Sabe qual a semelhança entre um elite e um diamante? Os 2 são elites. Qual a semelhança do diamante e do elite? Os 2 são elites. O diamante também é um elite. Hoje ele é um diamante, mas ele tem um pin de elite. Ele foi reconhecido como elite. Essa é a semelhança deles. Aí a diferença. A diferença pode ser várias. Várias. Pode ser tempo, pode ser força de vontade, pode ser várias. Vocês já sabem, vocês podem pensar. Mas a semelhança é que os 2 são elites. Vamos lá. Se você mandasse uma mensagem neste momento para 100 pessoas dos seus contatos do WhatsApp. Agora, 11 horas. Doidona, doidão, doidona. Quantos te responderiam de imediato? Quantos te responderiam? 1? Nenhum? 1%, 10%, 50%, todos? Quantas pessoas te responderiam? 100 pessoas só. Se uma pessoa te respondesse, você pode fazer isso amanhã, às 11 horas, não aconselho ninguém mandar mensagem para 100 pessoas. Mas se você quiser fazer esse teste amanhã, manda para 100 pessoas mensagem, e se uma te responder, eu vou te dar uma formulinha, não mágica,
uma formulinha que talvez pode te ajudar nesse momento, que é o FORM. Alguém já ouviu falar ou conhece essa técnica, FORM? É uma técnica muito bacana. Eu acho que nesse momento de quarentena é muito legal a gente usar ela. O que é o FORM? É uma técnica para falar sobre família, F, O, ocupação ou trabalho, o R, que é recreação, viagens, férias, e por último, o M, que é transmitir a mensagem. Um exemplo. Oi, fulana, tudo bem? Como tá as coisas aí com você e sua família nessa quarentena? A pessoa fala, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tô preocupado, não sei se eu vou ser mandado embora, meu celular reduziu. Não. Aí a gente vai preocupação. Como andam as coisas no seu emprego? Então, meu salário vai ser reduzido, ou eu vou perder meu emprego, eu não sei. Aí você já vem com os dois pés no peito do homem e da mulher, da pessoa. Você tem feito alguma atividade diferente para gerar renda nesse período? Máscara, bolo. Todo mundo tá fazendo bolo agora, né? Inclusive, minha sogra tá fazendo bolo, coitada. Ela falou que para cada 50 boleiras é 5 pessoas. Mas enfim. Você tá fazendo alguma coisa para ter renda? E vai continuando a conversa. Aí você vai pro R, que é recreação. Viagens. Qual foi a última vez que você fez algo pensando em você? Ou na sua família? Dependendo de como tá a pessoa no momento, enfim. Qual foi a última vez? E aí, o M que vai transmitir a mensagem. E se, então depois que você faz esse família, ocupação e algo para a pessoa para pensar nela, pensar no que ela tá, sabe, de recreação, de viagem, enfim, de férias, pensar nela, no lazer. E se eu te mandasse algo, você assistiria? Ou se a gente marcar de conversar online ou por telefone, melhor? Às vezes a pessoa está ocupada, no outro momento a gente pode marcar e vai contar a sua história. Conta a sua história, envia o material. Se você está no começo, chama seu patrocinador para te ajudar, ou envia o link da apresentação. Inclusive, terça-feira nós vamos ter a apresentação de negócios. E aí você começa a dar andamento nas coisas. Você começa. Então, essa técnica do Form, ele é muito bacana mesmo. É muito bacana porque ele te dá como se fosse um direcionamento. Não te garanto, como eu disse, não é uma fórmula mágica, mas talvez isso te dê um direcionamento como você, nesse momento que nós estamos passando, falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Tá? Então, na prática é isso. Relembrando, ter resultados, fazer habilidades, ser mindset. Vamos resolver nossos conflitos internos. Temos dois lados. Lado esquerdo, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Menos eu jogador, menos eu crítico, menos eu... Enfim, não deixa que interfira tanto nisso. Nós vamos ver o problema em si. Vamos neutralizar o problema e ver uma solução, ver algo positivo. Vamos tentar se conhecer melhor, vamos tentar... Nem tudo que a gente vê, o que a gente sente é real. O nosso cérebro ele consegue mudar muita coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, eu tô quase terminando. Aqui não é o último. Eu só queria fazer algumas considerações finais. Mas eu tenho, para quem ficou até agora, eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa bem legal, um presente para vocês. Primeiro eu queria parabenizar todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Parabenizar vocês, porque vocês se deram a oportunidade de aprender mais, de se conhecer mais, de conhecer o seu funcionamento mental, de poder ter ferramentas internas. Quando a gente tem ferramentas internas, quando a gente consegue mudar o nosso eu, a gente consegue fazer diferença no mundo. Não é o mundo que tem que fazer diferente, é começar por nós. Começando por nós, a gente consegue plantar uma sementinha em cada pessoa que a gente passar na vida e conhecendo, e enfim. E a gente tem essa oportunidade. É muito rico dentro disso, na nossa vida, dentro da Safe Class. Aqui tem alguns dos meus contatos. Meu YouTube, que eu tô começando a trabalhar mais agora. Meu Instagram, para quem quiser também me conhecer mais. Meu Facebook. E agora, um presente para vocês. Bom, eu tenho um convite para vocês. Na verdade, são dois convites.
Primeiro convite é que eu tô com um canal no Telegram, recente, é priscilalencar@pri.sla. Depois vocês, quem tiver Telegram, se inscreva lá no meu canal. Eu vou passar bastante informação, as informações desse treinamento, aquela tabela do Fofa, que é o SWOT, eu vou colocar lá para vocês, para quem quiser utilizar. Vou colocar algumas coisas desse treinamento para ajudar vocês, enfim, algum material eu vou passar para lá. Então vai ser bem legal a nossa comunicação. Eu quero poder continuar ajudando em uma evolução constante para vocês, tanto o meu papel como cidadã, como psicóloga, que um dia eu fiz um juramento em poder ajudar, auxiliar as pessoas mostrando caminhos, não dando a receita, mas mostrando caminhos, e como hoje uma executiva Ruby dentro da Safe Class. Então, de alguma forma, eu quero ajudar vocês. Segundo convite, e esse é um presente para vocês. A partir da semana que vem, uma vez por semana, eu vou fazer uma live no meu Instagram, @pi.sla, uma live. Eu só preciso acertar certinho o dia e o horário. Eu vou colocar tudo no Telegram, o dia e o horário. Vai ser uma live rápida, uma live curta, na onde eu vou dividir com vocês, eu vou até abrir aqui, vão ser 10 passos da Safe Class. Esse é o passo 1, tô dando um spoiler do passo 1. Conecte-se ao sistema. Então eu tô fazendo algumas artes super bacanas, junto com a minha equipe. Eu tenho uma empresa também de agência de publicidade. E tô montando, então vou mostrar 2 para vocês, hein? Ó, esse é o número 1. O número 2, escreva suas metas. Então, eu estou preparando um material muito bacana, um material com muito carinho para vocês. Agora vocês estão me vendo na tela. Para vocês, para poder, de alguma forma, mudar, ajudar, evoluir. Então, tudo vai ser, as comunicações vão ser feitas no Instagram e vão ser 10 semanas, na verdade que são 9. São 10 passos, mas o nono e o 10º eu consigo fazer numa vez só. Vão ser 9 semanas, quase 3 meses. Deu passando essa informação. Vai ser algo curto, um bate-papo, uma live rápida no Instagram. Eu vou bater esse papo, vai ter comentários para vocês também fazerem, e a gente desenvolver, a gente crescer. Então, esse material, se vocês quiserem convidar mais pessoas, convidar pessoas da sua rede, convidar, enfim, pessoas que queiram crescer, evoluir, conhecer um negócio, às vezes a pessoa, primeiro contato que você faz, ela tem certa resistência, esse negócio eu não conheço muito bem, convida para assistir essa live, vai ser legal. Pode convidar também o canal do Telegram, o Telegram, lembrando, priscilalencar@pri.sla, que é meu sobrenome, Priscila Saquetin Lucas Alencar, bem comprido. Então, vai estar tudo lá. Agora eu gostaria de fazer as últimas considerações para a gente já encerrar. Novamente, obrigado a todos que estiveram aqui até este horário. Obrigada a todos que eu pude ajudar. Então, eu queria agradecer ao Washington, queria agradecer ao Alex, agradecer ao André. André, ó, o doce de leite eu vi, viu? Fiquei com vontade, mesmo estando numa restrição alimentar. Ao Antônio, meu querido amigo Antônio. Ao Souza, meu querido Souza também, um cara que vem extraordinário aí. A minha amiga Bruna Tuk Tuk. Ao Caio, um cara que eu tenho conhecido e admirado cada dia mais. Ao Diego Souza, que é meu marido. Ao Joaquim Queiroz, que eu tenho uma gratidão gigante. Um detalhe, é meu marido que hoje ele consegue desenvolver o negócio, ele mais me auxilia, porque ele tem, a gente fala muito, ele cuida do nosso presente enquanto eu cuido do nosso futuro. Então eu sou muito grata ao meu marido por me dar essa oportunidade de desenvolver algo que eu amo. Ao Nicolas, que está lá no Espírito Santo, está aqui comigo, que é um menino que bateu elite há pouco tempo, também vem crescendo. A Paula, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas eu quero muito te conhecer, eu te espero lá no Telegram para você me conhecer, a gente bater papo, a gente conversar. E é isso, gente. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E eu espero que vocês se cuidem dos seus familiares, cuide da mente de vocês. Não adianta a gente só cuidar com máscara, lavar a mão. A gente tem que cuidar daqui, porque tá muito sério. Tem muita gente aí fazendo algumas bobagens. A gente tem que cuidar, usar máscara, lavar a mão, não sair de casa, cuidar da nossa cabeça, tentar pensar em coisas boas, tentar ouvir pessoas positivas, pensar em coisas, fazer Safe Class, que é a melhor coisa que tem na nossa vida, coisa positiva, o futuro. E é isso.
A gente se vê em breve. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.